Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom. Amém. Nós vivemos para abençoar uns aos outros. Shabbat Shalom é uma bênção. Irmãos, nós estamos estudando a nona Parashá, Vayeshev, e ele habitou. Essa Parashá se encontra em Gênesis, no capítulo 37, do verso 1 em diante até o verso 23 do capítulo 40. Vayeshev, e ele habitou. Essa Parashá ela inicia relatando o grande amor que Yaakov tem sobre Jacó, né? Yaakov tem sobre o seu filho Yosef, né? José, onde, devido a esse grande amor, esse zelo de Yaakov sobre o seu filho Yosef, ele acaba gerando um ciúme nos demais filhos pelo zelo que seu pai tinha com José, e isso gera um ódio nos seus irmãos, a ponto de desejar matá-lo, e Elohim impede esse desejo. Eles acabam vendendo Yosef para os midianitas, se não me engano, não, depois para os ismaelitas, e por fim Yosef passa a ser vendido ao Egito, e lá ele está na casa de Potifar, onde ele encontra ali a bênção de Elohim, que faz com que José venha prosperar, venha crescer espiritualmente. E ali a mulher de Potifar, o seu senhor, afeiçoa por José, por Yosef, e ele fielmente a Elohim resiste a todo ataque das trevas, todos os desejos que o mundo oferece para ele, e ele é injustiçado, ele é enganado, ele é dito como um homem que traiu o seu senhor e é levado para a prisão. Logo depois tem um relato de Yehudá, né, Judá e Tamar. É interrompido um pouco a geração de Jacó, a história de José, para falar um pouco da preocupação de Tamar, de dar continuidade à descendência do seu falecido, e ela, com toda a preocupação e com todo o cuidado, faz com que essa geração venha a existir. Depois volta para a história de Yosef, falando novamente dos sonhos que 2 serventes de Faraó têm, e José interpreta esses sonhos, e logo depois ele após essa interpretação, é encerrada essa Parashá. Irmãos, quando a gente estuda a Parashá, o que eu acho mais maravilhoso, como que ela fala profundamente ao nosso coração. Eu quero fazer uma pergunta: quem conseguiu parar só nessa Parashá? Eu não consegui parar só nela. Eu tive que avançar a próxima Parashá e ler a próxima Parashá, de tão maravilhoso que é ler essa Parashá. Como que ela fala das nossas vidas, e o que é mais gratificante, que a Parashá não esconde os defeitos do ser humano, não esconde as falhas do ser humano, não esconde os dons do ser humano também, para que Elohim venha aperfeiçoar. Mas a Parashá, a Torá, ela demonstra verdadeiramente o que o ser humano é, e o que Elohim faz para que o ser humano venha a ser um ser humano bom, venha a ser um homem melhor, venha a ser uma mulher melhor no seu dia a dia. Isso é maravilhoso para a Torá. Quando a gente pega as histórias aí dos grandes líderes mundiais, as pessoas camuflam mesmo, falei certo, camuflam, escondem, as pessoas escondem aquilo que é aquilo que é ruim da vida do ser humano, só mostra o lado bom. O cristianismo faz isso muitas vezes, mostra o lado bom do ser humano, mas esconde as falhas, e não sabe a importância que as falhas têm para nossas vidas, porque ela nos mostra que nós somos seres humanos e que nós dependemos do único Elohim sobre a face da terra. Isso é bom demais na Parashá. Essa Parashá dá vontade de chorar quando você começa a ler. Ela fala tanto de Yeshua HaMashiach, ela representa tanto Yeshua HaMashiach na vida de Yosef, que dá vontade de chorar, irmão, quando nós estudamos. Eu, olhando essa Parashá, eu pude compreender tanto de Yeshua. Nós não vamos poder entrar nesse assunto, eu acho que Elohim deseja falar outra coisa para nós, mas é interessante que ali no capítulo 37, vai lá comigo, rapidinho, no verso 15, diz assim: um homem encontrou a Yosef, que andava errante pelo caminho, e lhe perguntou: que procuras?
Respondeu ele: procuro meus irmãos. Diz-me, peço-te, onde apacenta ele os rebanhos? Aqui no original diz que a resposta de José é assim: eu quero os meus irmãos. Não é simplesmente procura. Eu quero os meus irmãos. Eu desejo buscá-los, eu desejo encontrar com os meus irmãos. Eu vejo Yeshua HaMashiach dentro desse contexto. Eu vejo quanto Yeshua HaMashiach deseja se encontrar com seus irmãos judeus. Quanto ele quer se encontrar e abraçar esses irmãos e dizer o quanto que ele ama e ele veio para eles e também para nós. Você olhando a vida de hoje, você vai ver o quanto Yeshua está presente nessa paraxá, irmãos. Quanto ela está presente, Léo. E, irmãos, mas eu dei um título nessa paraxá para que a gente pudesse fixar na nossa mente aquilo que Elohim deseja nos transmitir nessa paraxá. Eu coloquei o título dizendo assim: vencendo o eu. Vencendo o eu. Quando você estuda as paraxás, você vai ver que a paraxá anterior, ela fala sobre Yaakov, que ela enfrenta os seus medos, que enfrenta as suas preocupações. Logo na paraxá antepenúltima, Yaakov, ele vai e enfrenta o seu irmão com aquele receio, com aquela preocupação, com aquele medo de enfrentar, e Elohim fala: volta para a terra dos seus pais. E ele enfrentando aquela dificuldade de encontrar o seu irmão, ali em momento nenhum eu desisti. Eu até falei isso com o Roberto. Eu falei assim: irmãos, como é interessante. Elohim, eu dei uma ordem para Yaakov, para que ele fosse para a terra dos seus pais. E ele, sabendo que Esaú estava vindo com 400 homens, e a intenção de Esaú ali era uma guerra, não era simplesmente de paz. Lógico que depois Elohim foi transformando a situação e transformando para que ocorresse a paz. Mas Esaú vem com seus 400 homens, porque ele também não sabia a intenção do seu irmão. Ele vem com a intenção de guerra. E Yaakov sente aquele medo, sente aquela preocupação, que é normal do ser humano, mas em momento nenhum ele desiste. Quando você encontra a vida de Isaac, você vai ver a mesma luta contra o eu. Quando você encontra a vida de Abraão, você encontra a mesma luta contra o eu. Eu falo e repito, e todos os rabinos ensinam que a maior luta do ser humano não é contra o seu próximo, não é contra as dificuldades da sua vida, não é contra o seu trabalho, não é contra as suas preocupações, não é contra o antissemitismo, não é contra a violência que existe nesse mundo, mas a maior luta do ser humano é a luta do eu, a luta que ele tem que enfrentar com si. A luta que ele tem que batalhar e dizer que os seus desejos e sentimentos e pensamentos e personalidades precisam ser moldados pela palavra de Elohim, precisam ser deixados de lado. E nós vamos estudar sobre isso. Vencendo o eu. Irmãos, quando você começa a estudar essa paraxá, Yaakov em Bereshit, no capítulo 37, inicia assim, ó: Yaakov habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a geração de Yaakov. A nossa Bíblia está descrita em história. Se você olhar aqui o que Léo leu, ele falou Toledot. Mas esta é a geração de Yaakov. Sendo Yosef de 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles ao seu pai. Irmãos, é interessante que quando você começa a falar de uma geração, se o Roberto começar a iniciar da geração dele, ele vai começar falando de Amanda, e depois ele vai para o Roberto, pro Dandan. Se você começar com o Manel vai falar da Manu, depois ela vai para o André e assim por diante. Nesse caso aqui, quando começa a falar da geração de Yaakov, ele começa pelo um dos mais novos. Benjamim era o mais novo e logo depois vinha Yosef. Começa essa paraxá falando da geração de Yaakov através da vida de Yosef, de José. E a pergunta a se fazer: por que ele não começa falando da geração na vida de Rúben, que era o mais velho, que era o primogênito, e sim na vida de Yosef? Essa resposta é muito simples, porque todas as dificuldades enfrentadas por Yaakov serão enfrentadas por José. Todas as dificuldades que Jacó passou, José também enfrentará as mesmas dificuldades.
A responsabilidade da descendência. Quando você olha cada paraxá que nós estudamos aqui em Bereshit, começa com Abraham, logo depois dá continuidade na vida de Isaac, logo depois dá continuidade na vida de Jacó, e logo depois vem a vida de José. O certo seria Abraham, logo depois viria Ismael, logo depois viria Esaú, logo depois viria Ruben, que eles eram primogênitos. Porém, a paraxá pega Abraão, ela pega Isaac, ela pega Jacó e ela vai em José. Por que isso? Porque estava sobre José a responsabilidade de dar continuidade da liderança espiritual da família. E eu quero te mostrar aqui as semelhanças, irmãos, por isso que eu te falo que a Torá ela não esconde nada, porque ela quer ensinar a mim e a você. A Torá ela é moderna. Ela, embora existe há 3.000 anos, há 4.000 anos, ela é quase 4.000 anos, ela é moderna, ela fala ao nosso coração, ela quer ensinar ao nosso coração. Ela quer mostrar uma característica que nós temos e precisamos deixá-la. E aqui você encontra vai lá, olha no capítulo 28 de Gênesis. Até as festividades são modernas. Toda a Torá é moderna. A paraxá começa com a geração de Jacó por Yosef, pelo fato de que ele é quem dará continuidade à história de Jacó. Irmãos, quando a gente já visualiza que José vai passar pelas mesmas dificuldades, você vai ver as semelhanças, a semelhança que José enfrentou na sua luta, na sua sobrevivência. Como foi as suas provações, igual às provações que o seu pai enfrentou na sua vida. Olha só em Gênesis no capítulo 28, no verso 10, que você vai ver que Jacó era um sonhador da esperança, retorno. Um sonhador da paz universal, um sonhador do monoteísmo, um sonhador daquele que anuncia o Mashiach. Ele era um sonhador que diz que o homem pode enfrentar os seus desejos e sentimentos e conseguir vencê-los, Jorge. Ele era um sonhador. Quando você visualiza aqui, no capítulo 28, no verso 10, diz assim, partiu Jacó de Betsebe e foi a Harã. Chegou a um lugar onde passou a noite, porque o sol já havia posto. Tomando uma das pedras daquele lugar e fazendo-a de travesseiro, deitou-se ali para dormir. E sonhou. Jacó. Se você for comigo, lá no capítulo 37, Elohim falando com Jacó por sonhos. Agora ele fala com Yosef, com José. No capítulo 37, no verso 5, diz assim, José teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse, ouvi e peço esse sonho que tive. Ou seja, se você olhar o verso 9, teve ainda outro sonho. A mesma característica, a forma que Elohim fala com Jacó, ele inicia falando na vida de Yosef. Um garoto com 17 anos, um adolescente, um menino com as suas fraquezas, um menino com vários dons em potencial que precisavam ser trabalhados por Elohim. Precisavam ser trabalhados. E aqui, da mesma forma como Elohim se manifestava para com seu pai, Elohim começa a se manifestar na vida de José. Quando você visualiza na vida de Yehudá, não é da mesma forma. Quando você visualiza isso na vida de Ruben, não é da mesma forma. Embora a Torá não descreve, mas você vai ver que ela enfatiza que Yosef teve o sonho para mostrar que começa Elohim a demonstrar com quem estará a descendência espiritual. Não que os demais não tivessem, tá? Porque toda a descendência de Jacó foi abençoada. Por isso, ele guarda no coração. Léo está falando aqui no verso 11. Jacó sabia muito bem como Elohim falava através dos sonhos. Outra semelhança, irmão, é que você vai ver, irmãos, você vai ver que, assim como Jacó, olha lá no capítulo 27, foi odiado por seu irmão, Esaú, da mesma forma, Yosef de José foi odiado pelos seus irmãos. Gênesis capítulo 27, no verso 41. Esaú passou a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado. E disse consigo, os dias de luto por meu pai estão próximos.
então matarei a Jacó, meu irmão. A mesma coisa acontece com José. Olha no capítulo 37. Ficam esses dois capítulos, irmãos. Olha o 37 e 17. Disse o homem: fora-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos a Dotã. Então José seguiu atrás de seus irmãos e os achou em Dotã. Eles o viram de longe e antes que chegasse onde estavam, conspiraram contra ele para o matarem. Disseram uns aos outros: lá vem o sonhador. Vinde agora, matemo-lo e lancemo-no numa dessas cisternas, e diremos: um animal selvagem o devorou. Veremos então o que será dos seus sonhos. A mesma era a característica de ódio do seu irmão, do seu amor fraternal que ele devia receber. Agora José está recebendo dos seus irmãos o ódio. Se você olhar também, você vai ver que assim como Jacó foi alijado do sentimento familiar, do convívio familiar, assim ocorreu com José. Lá em Bereshit, no capítulo 27, 41, inicia, se eu não me engano, ali a bênção. Deixa eu ver aqui se é o 41. Não, eu li errado. É o 28, verso 1, onde Isaac fala para que Jacó fosse até a terra de sua mãe e ali buscasse para si uma mulher. Isaac chamou a Jacó e o abençoou e ordenou-lhe, dizendo: não tomes mulher entre as filhas de Canaã. Levante, vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, pai de tua mãe, e toma de lá uma mulher dentre as filhas de Labão, irmão de tua mãe. E ali ele deixa de ter o privilégio de conviver com a família. A mesma coisa acontece com José, quando ele é vendido ao Egito. A mesma coisa acontece com José, quando ele é enganado pela esposa de Potifar, que diz que quem tentou seduzir foi ele que tentou seduzir a ela, e não o contrário. E ali ele é preso na masmorra. A mesma forma que foi negligente aquele homem que José interpretou o sonho, e ele não recebeu ali a condição de ser livre daquela cadeia. Assim também Jacó foi enganado por Labão. Ou seja, eu quero mostrar que as dificuldades que Jacó recebeu, e passou e vivenciou, agora está sobre a vida de José. Você lembra que eu falei aqui quando o Léo estava ensinando, que eu disse que nós recebemos as bênçãos, também recebemos as provações. Você acha que vai ser diferente conosco, Léo? Você acha que será diferente com essa congregação? Será que nós passaremos facilidade nesse mundo que aqui está, tão violento da forma como está? Será que para que nós viemos nos tornar luz e viemos ser um candelabro em cima dessa mesa, nós simplesmente viveremos com os nossos desejos e com os nossos sentimentos? Ou será que nós teremos que passar pelas mesmas dificuldades que passou José? Talvez eu não possa dizer as mesmas características, mas passaremos pelas dificuldades. Receberemos as bênçãos, mas também recebemos as provações. E só vai receber as bênçãos quem passar por elas. Quem venceu o eu, quem vencer as dificuldades, quem venceu os sofrimentos. Sobre José estava a continuidade da geração física e a liderança espiritual. Estava sob o cuidado de José a responsabilidade da liderança física e espiritual. Gênesis no capítulo 10, capítulo 37, vai lá comigo. O que é mais interessante, irmãos, que aqui nesse sonho que Elohim dá para José, eu já falei aqui não sei quantas vezes, a gente quando recebe um sonho, grava isso é bíblico, tá? A gente quando recebe um sonho bom, maravilhoso, uma promessa de Elohim para nós, assim como eu já recebi, eu tenho certeza que, se não todos, mas todos aqui receberam, a gente só consegue visualizar no sonho, Ritona, as coisas boas. Né, Léo? Eu só consigo visualizar no sonho aquilo que é bom. Aquilo que eu vou enfrentar e passar para alcançar aquilo que Elohim prometeu no sonho, eu não consigo enxergar. E o grande problema é que as pessoas às vezes não alcançam aquilo que Elohim prometeu no sonho, é porque elas não querem trilhar aquilo que é necessário para que eu possa alcançar.
Quando você visualiza, irmão, o sonho, você só vê a parte boa. Essa é a boa notícia. Ou o resultado. Mas quando você percebe que para que você venha alcançar aquilo que Elohim lhe prometeu, irmãos, é muita camisa que vai ter que ser molhada pelo suor. É muito choro que vai ter que ser derramado. É muito sofrimento que teremos que passar. E tem um objetivo que eu vou falar um pouco mais à frente. Por isso precisamos se manter firmes. Ela é muito dolorosa. Essa trajetória, ela é dolorosa, né? Para a gente receber a bênção. Mas quando o Eterno dá o sonho, ele é tão amoroso, misericordioso, que ele dá o sonho e não mostra essa trajetória. Isso. Porque ele também quer gerar esperança no nosso coração. Todas as vezes nós estivermos passando por aquela situação, então ele nos faz lembrar, nos traz à memória aquilo que é bom, aquilo que nós vamos receber, né, de bênção. Irmãos, o que é mais interessante, se você pegar a vida dos nossos patriarcas, dos nossos pais espirituais, Abraão, Isaac, Jacó, você vai ver que todos os nossos pais, quando eles estavam em uma aflição muito grande, Elohim trazia à memória, Jean, aquilo que Elohim tinha prometido. Quantas vezes Abraão, preocupado com Sara, que não poderia dar descendência, e Elohim fala assim: de ti sairá o fruto, de ti sairá muitas nações, de ti sairá uma descendência que será como a areia do mar. Irmãos, sempre vem a memória, retorna quando nós estamos nas dificuldades, para que nós não venhamos desistir. Quando você observa, irmãos, aqui no capítulo 37, vamos ver o sonho todo, ó. Olha o verso 5. Iosef teve um sonho e contou aos seus irmãos. Por isso odiaram ainda mais, pois lhe disse: ouvi e peço este sonho que tive. Estávamos atando feixes no campo. E eis que o meu feixe, levantando-se, ficou de pé, e os vossos feixes o rodeavam, e se inclinava ao meu feixe. Então lhes disseram seus irmãos: tu deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso tanto mais o odiavam por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Teve ainda outro sonho e contou aos seus irmãos, dizendo: tive outro sonho, eis que o sol e a lua, 11 estrelas, se inclinavam perante mim. Quando contou a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o seu pai, dizendo: que sonho é esse que tivestes? Viremos eu e a tua mãe e os teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti? Seus irmãos, pois, o invejavam. Seu pai, porém, guardava esse caso no coração. Ou seja, Elohim mostrou aqui a parte boa do sonho para Iosef. Elohim mostrou a parte boa da bênção de Isaac sobre a vida de Jacó. Elohim mostrou a parte boa da bênção sobre a vida de Abraão. Mas as consequências para que eu venha alcançar o resultado daquela bênção, ele ainda não mostrou. Ele ainda não mostrou para essa congregação aquilo que Elohim tem para nós, para que venhamos alcançar a bênção que ele prometeu desde o início da nossa caminhada. Temos enfrentado, mas eu acho que nem o pedacinho dela. Oi? Direitinho. Mas eles compreenderam. O irmão Jorge está dizendo que eles interpretaram o sonho de José direitinho. E Jacó fala assim, olha o verso 10. Quando contou ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai, dizendo: que sonho é esse que tiveste? Tipo assim, que culpa que José tem do sonho? Viremos eu e a tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos em terra perante ti. Ele ali dá o discernimento direitinho do sonho. E o mais interessante, Jorge, que nesse momento Jacó guarda aquilo no coração. Ele começa a falar: opa, eu conheço essa forma de Elohim agir. Eu sei como Elohim fala o coração do homem, eu preciso guardar. E aqui, irmãos, eu quero entrar nessa parte. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a vida de José. Francisco. Fala no microfone, então. Quando o Eterno nos trouxe aqui para a cidade, ele disse que não seria o fim, mas sim o começo de todas as coisas. Amém. É para confirmar, então. Você quer falar alguma coisa?
essa questão aqui dos irmãos aqui de Jacó, você falou no início como a vida de José ela tipifica a vida do Mashiach, né? Porque aqui a vida dos irmãos dele, a primeira ação aqui deles para tipificar a vida de José com a vida do Mashiach é rejeitar o reinado. A autoridade que provinha de José. Eles não queriam aceitar que a autoridade provinha dele, né? E que essa autoridade vem diretamente do Pai. Tem um fato lá em Lucas que é interessante, eu vou ler para você rapidinho. Não precisa lá não, irmãos, eu vou ler. Está lá no capítulo 19 de Lucas, que falava sobre a parábola dos 10 servos. Aí ele diz assim no verso 14: mas os seus concidadãos o odiavam e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. A resistência à autoridade do Mashiach. Por isso que ele já vai tipificando ali, no sonho já tipificando a resistência que as nações teriam que ter sobre o Mashiach. Irmãos, depois eu acho que eu ensinei essa paraxá um ano passado. Se a Eterno me der a oportunidade, nós vamos falar sobre o Mashiach no ano que vem. É tão lindo quando você vê Yehudá ali fazendo tipo uma intercessão para o seu irmão Benjamim, que você vai ver como aquilo ali demonstra verdadeiramente o que vai ocorrer. Os judeus colocando como intercessores sobre as nações, diante de Elohim vivo, e recebendo, e depois que ele se coloca como intercessor diante das nações, como luz para as nações, como nós estamos no período de Hanukkah, Elohim chega naquele momento, Yosef, que representa o Mashiach, diz: saio, eu não consigo me conter mais. Preciso me apresentar aos meus irmãos. Amém. Saiam os gentios, sai o cristianismo, sai o romanismo, sai o americanismo, sai o brasileirismo, sai o que tiver. Só eu que vou me apresentar como um verdadeiro hebreu. Embora me colocaram Yosef e Yeshua HaMashiach com uma roupagem romana, com uma roupagem do cristianismo, mas por dentro ele é um hebreu. A mesma forma que colocaram na a roupagem de Yosef, uma roupagem egípcia, de maneira que os seus irmãos não o enxergaram e não reconheceram, assim colocaram no Mashiach Yeshua, uma roupagem romana do cristianismo, onde eles não conseguem enxergar, mas na hora de apresentar o Mashiach, saiam todos. Eu vou me apresentar aos meus irmãos. Essa é a mensagem de Hanukkah. Yaakov, oi. Yosef mesmo, Shula? De Barbie? Yaakov interpretou o sonho de maneira correta. Porém, precisamos destacar que as promessas de Elohim nos sonhos só enxergamos o ápice e não os problemas que precisamos passar para sermos merecedores de tal bênção. Quando você estuda, irmãos, é aqui que eu quero parar. Para e imagina. Elohim fala para Yosef: você reinará sobre os seus irmãos. Eu acredito, Jorge, que ele teve o discernimento direitinho também. Ele guardou aquilo no coração dele. Ele entendeu o que Elohim estava querendo dizer, e tanto que José, quando ele tem ali a interpretação, José era um interpretador de sonhos, ele tinha esse dom. Quando ele interpreta ali o sonho de Faraó, que ele vê que o sonho foi duplicado, ele fala que aquilo ali era por causa da urgência. O sonho dele foi duplicado. O sonho dele foi 2 vezes para que ele percebesse aquilo que Elohim tinha falado. A necessidade, a urgência da obra. Vamos estudar um pouco sobre a personalidade de Yosef. O que a Bíblia fala sobre a personalidade de José? Irmãos, quando você olha aqui o início dessa paraxá, guarda aí que José vai reinar. Em Gênesis, no capítulo 37, no verso 2 diz assim, essa é a história de Jacó, essa é a geração de Jacó. Sendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícia deles ao seu pai. Você já viu uma característica de Yosef. Ele contavam, de uma certa forma, como chama hoje no nosso dia, é como se fosse o fofoqueiro do papai. Vai lá, conta o dedo duro do papai, vai contar tudo aquilo que está passando. Era uma característica dele. Talvez ele fazia isso com a intenção de ajudar os seus irmãos, eu não sei a intenção, ou a intenção de fazer que o seu pai os corrigissem,
mas ele se apresentava dessa forma diante do seu pai. Se a gente continuar a estudar, no verso 3, assim, Israel amava Iosef mais do que a todos os outros filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhes uma túnica de várias cores. A gente chama isso de filho mimado. Filho onde o pai só consegue enxergar a beleza do filho, onde a gente só consegue mostrar as principais características que são boas, e José tinha todas elas. José é considerado pelos judeus um tzadik, um justo. Poucos são considerados, se não me engano 2. Mas ele era considerado um justo. Oi? Que estava ali. Quando você visualiza, irmãos, que um filho recebe os principais e melhores privilégios, ele entende nesse momento aqui que Elohim fala na vida de José que está sobre ele a liderança espiritual. Mas um grande problema para que ele venha alcançar essa liderança espiritual, ele vai precisar ser tratado o seu coração, os seus sentimentos, a sua personalidade. Você concorda comigo que José tinha uma preferência do seu pai? Você consegue visualizar que José era autoprotegido pelo seu pai? Isso é uma maneira errada de lidar com o filho? Eu não sei, não estou aqui para julgar Jacó. Mas eu quero entender que quando você protege o seu filho das dificuldades e sofrimento que ele precisa passar, alguma coisa de prejudicial você está trazendo para essa criança. Você está impedindo o crescimento físico e espiritual como um homem. Isso. Parece um pouco contraditório, irmãos, quando a gente visualiza que na vida de José, que ele está recebendo neste momento a bênção de ser o líder da casa de Jacó, parece contraditório e Jacó dá mais privilégio a José. Pelo contrário, José deveria o que mais vai passar dificuldade, o que mais vai ter que lutar para conquistar suas coisas. Eu já citei isso aqui diversas vezes. Uma vez eu vendo um filme de Davi. Chegava Davi e chegava para o profeta, eu acredito que no filme devia ser o profeta Natan, e ele chegava e falava assim, o profeta Natan, Davi, você passará por muitas dificuldades, mais do que todos do nosso reino, porque para que você possa ser um justo rei, você precisa delas. Assim a mesma coisa na vida de José, para que ele viesse a reinar, muitas dificuldades Iosef deveria passar. Parecia contraditório eu passar a mão na cabeça de uma criança que precisava ser adestrada para os seus dons serem aperfeiçoados. E quando você visualiza, irmãos, aqui que eu quero entrar, 2 lições nós podemos tirar aqui. Primeiro, várias, mas eu quero enfatizar 2. Os pais precisam deixar que Elohim guie os seus filhos conforme ele deseja. Irmãos, quando nós temos filho, Ritona, nós planejamos que os nossos filhos venham ser médicos, fazemos sonhos para que os nossos filhos venham ser advogados, fazemos sonhos para que os nossos filhos venham ser, o que você imaginar, professor e assim por diante. Mas você mesmo faz um caminho pelo qual você quer que o seu filho trilhe. Mas aqui no caso de Jacó, ele está protegendo o seu filho e Elohim estava querendo ensinar algo muito superior. Muito superior. Nós precisamos deixar, você pode sonhar pelo seu filho, você pode trabalhar por ele, mas não faça desse sonho que ele venha sobrepor a vontade que Elohim tem para o teu filho. Deixe que Elohim o corrige, deixe que Elohim leve pelo caminho que ele quer trilhar. Nós queremos os nossos filhos próximos a nós, quando talvez Elohim quer que seu filho seja um ministrante da palavra. E eu sei lá o que Elohim deseja. Precisamos deixar que nossos filhos venham ser guiados por Elohim e ter a confiança de entregá-los na mão do Criador, nas mãos do Criador. O segundo ponto que eu quero enfatizar é que as nossas qualidades pessoais podem impedir de conquistarmos ou trilharmos os caminhos que Elohim escolheu para mim e para você. Eu vou repetir, não estou falando nem dos defeitos, eu estou falando das qualidades. As nossas qualidades pessoais e principalmente os nossos defeitos, lógico, podem impedir que venhamos conseguir trilhar o caminho que Elohim escolheu para mim e para você. Porque se essas qualidades não forem tratadas, elas tornarão para nós um defeito muito sério. Aí entra, irmãos, quando a gente fala
sobre a personalidade de Joseph, nem tudo que eu vou falar aqui demonstra a personalidade de Joseph, que a gente conhece muito pouco. O Léo até leu aqui de uma característica da personalidade de Esaú. Foi isso que você leu semana passada? Eu quero mostrar aqui a característica daquele filho que é autoprotegido pelos seus pais, que é protegido de uma maneira excessiva, além daquilo que é permitido, além daquilo que é normal, vamos dizer assim. Essa é uma característica do filho que tem uma autoproteção. Eu vou ler para você. Na nossa personalidade, irmãos, existem três pontos que são totalmente decisivos no nosso pensamento, no nosso modo de pensar, na nossa característica de ser. Uma é a nossa educação. A forma como eu sou educado vai influenciar na minha personalidade de uma maneira muito forte. Segunda é a questão genética. Eu, por exemplo, quando eu estou espirrando e tossindo, é igualzinho ao meu pai. O som, a tonalidade até a tosse, é idêntica do meu pai. A forma de me expressar é muito parecida com o do meu avô. As pessoas que conhecem meu avô falam assim, esse é o Chicão. Que era Francisco também o nome do meu avô. Ou seja, as características que nós possuímos, a nossa personalidade, podem ser influenciadas pelos nossos ascendentes. Outro fator muito importante é o local onde vivemos. O local onde eu vivo, então essas três características, esses três modos que eu estou presentes, eles podem influenciar na minha personalidade. A minha genética, a minha educação e a questão do local onde habito. Se você for no europeu, o europeu é todo seco. Não fala com você, parece que está sendo indelicado. Mas é a personalidade dele, talvez. E você pode ver que a maioria é dessa forma. Se você é seco, não tem. Se você for no africano, eles te abraçam, te beijam. O brasileiro é dessa forma. Ou seja, influencia na personalidade. Não estou falando de aspecto de um de outro, mas de um nível geral. Ou seja, a característica do local também pode influenciar na sua personalidade. Mas aqui, irmãos, eu quero mostrar uma característica muito interessante aqui na vida de Joseph, que quando você lendo, você vai identificando por que Elohim faz o que fez na vida de José. Diz assim, ó, a característica de uma criança que recebe privilégio, mais conhecido como mimado, né? Quer tudo como imagina, não tem o pé no chão, vive num mundo sonhador, imaginando aquilo que acha ideal, gosta de comandar. Não gosta de ser mandado. Não estou falando que isso tudo aqui é característica de Joseph. Eu estou te mostrando a característica de uma criança em um estudo geral, a característica de uma criança que é autoprotegida. Não gosta de submeter às regras, quer viver do jeito que ele quer. A criança que possui vários privilégios tem dificuldade de aceitar críticas. Ou melhor, é sempre o jeito dele fazer as coisas. Se decepciona fácil quando sonha e não acontece. Não aceita a limitação do outro. Se magoa facilmente. O mimado não é flexível. O mimado tem alguns comportamentos previsíveis. Chora, faz birra, fica bicudo, entra em depressão, tem crise de raiva, faz escândalo, tem comportamento de vítima e de coitado. O mimado, você já viu aquela criança que quando você vai, ela começa a chorar, ela faz... E depois faz uma cara que você tem pena, dá vontade de você ceder aquilo que ela está te pedindo. O mimado geralmente gosta de ser o centro das atenções. É uma pessoa que sofre de expectativas. Quer e quer. São pessoas que vão para o futuro, porém, precisam ficar no presente e se acalmar. Muitos mimados são pirracentos. A pirraça é uma forma de chamar a atenção. A pirraça faz a pessoa parar, não evoluir emocionalmente. O mimado quer que o mundo gire em torno de si e quer que as coisas aconteçam do seu jeito, na sua hora. Essa é uma característica de uma criança mimada. Uma criança pelo qual o ensino do seu pai influenciou para que ele tivesse essas características. Irmão, você já ouviu? Eu falei isso com o Roberto esses dias. Eu vou contar um fato na minha vida, irmãos, na minha vida. Meu gerente geral chegou para mim e falou assim, quando ele sai, eu que o substituo. A agência fica sobre a minha responsabilidade. Aí ele chegou para mim e falou assim, Francisco, eu vejo que as pessoas
têm um carinho por você e vê seu comprometimento. Mas elas precisam te levar mais a sério. Aí eu parei para pensar, eu concordo com você, sabe? Eu, às vezes, sou tão brincalhão, irmãos. Eu levo as coisas tão na alegria, que é uma coisa que prejudica a mim. É uma coisa que não faz eu evoluir como um homem, que é necessário para que as pessoas levem a sério, que leve na brincadeira no momento que pode ser brincadeira e que leve a sério no momento que pode ser sério. Aí eu cheguei para o Roberto e falei assim, Roberto, isso é uma característica do meu ser, não muda. Irmãos, aprendi nessa paraxá que eu estou errado. A nossa personalidade, a nossa característica, ela pode ser mudada. Grava o que eu estou te falando. A sua personalidade, a sua característica, ela pode ser alterada. Quando você visualiza alguém falando assim, tem aquela música Gabriela, né? Eu nasci assim, eu não sei como é que é o nome disso? Como é que é a música? Eu nasci assim, eu cresci assim. Você mesmo assim, Gabriela. Não é desse jeito? Irmãos, é isso que o mundo quer passar. Eu nasci egoísta, eu vou crescer egoísta. Eu nasci soberbo, eu vou crescer soberbo. Eu nasci sozinho, antissocial, eu vou ser sempre antissocial. Este é um conceito do mundo, o conceito bíblico é totalmente contrário a isto. Totalmente contrário, irmão, por isso que eu falo que a paraxá é viva. A Torá, Léo, ela é viva, os exemplos que nós temos, eles são vivos, e ele vem para o nosso coração, para o nosso crescimento. Nós estamos trabalhando aqui para voltar para a nossa essência, a nossa verdadeira essência que Elohim estabeleceu, de amar o próximo, de respeitar independente da sua religião, independente da sua crença, de adorar o Elohim como o Errad do universo, como o único Elohim sobre a face da terra. Só que nós paramos nos nossos sentimentos. Eu sou tímido, eu não posso deixar de ser tímido. Eu preciso parar e falar assim, não vou fazer mais nada. Não, eu tenho que enfrentar essas dificuldades, porque aí está o problema da promessa. Eu recebo a promessa, mas eu paro nos meus sentimentos. No cumprimento da palavra, eu não quero adiantar minha pregação aqui não, mas deixa eu ir lá. Uma característica aqui que eu achei fundamental, que vem exatamente na vida de Yosef, é aquilo pelo qual ele está inabilitado. Não falei habilitado, inabilitado, ou seja, eu não tenho condições de fazer tal coisa. Não é que eu tenho habilidade para isso, eu não tenho, inabilitado. A criança mimada, a criança que é autoprotegida, ela não tem capacidade de fazer tais coisas que aqui eu vou falar. Se adaptar a novos esquemas, Elohim leva ele para uma nação onde é totalmente aquilo que ele vive e ele aprendeu. Saber lidar com os defeitos das outras pessoas, ele vai aprender direitinho a lidar com o defeito do seu irmão, direitinho a lidar com os defeitos da esposa de Potifar, direitinho a lidar com os defeitos daqueles que o rodeiam. Não exerce a força e a potencialidade que tem. Yosef aprendeu direitinho a dar potencialidade aos seus dons. Por isso também não se desenvolvem. Irmãos, eu vou repetir isso aqui, ó. Não sabe se adaptar a novos esquemas, saber lidar com os defeitos das outras pessoas, não sabe exercer a força, a potencialidade que ele possui, por isso não consegue se desenvolver. Olha só, Jorge, aí que entra a questão. Tudo isso aqui que está dizendo que uma pessoa que é autoprotegida não pode alcançar, Elohim vai fazer com que ele enfrente todo esse problema, tudo aquilo que é contrário à sua personalidade, para que ele possa exercer o cargo que Elohim estabeleceu para ele. Irmãos, fala se é diferente com as nossas vidas. Não é diferente conosco. Eu acho engraçado, uma vez eu fui chamando a minha sobrinha para fazer de sedacá comigo, pequenininha. Aí meu irmão chegou e falou assim, eu não vou deixar a Ana Flávia aí, porque assim como eu, ela também não consegue ver ninguém doente. Ninguém doente. Irmãos, essa é a personalidade. Eu vou contar uma coisa aqui. Uma vez eu tive que pegar no órgão sexual de um homem que estava com câncer para que ele pudesse fazer a sua necessidade básica. Peguei com luva, lógico, né, irmãos? Mas eu peguei. Você acha que eu tenho um prazer de fazer uma coisa dessa? Não estou falando para me vangloriar, não, irmãos. Eu tenho nojo dessas coisas. Minha mãe sabe, se eu achar uma colher no chão, eu não como.
Pode lavá-la 50 vezes, mas eu não como. É uma personalidade que nós precisamos enfrentar. Nós precisamos enfrentar essa dificuldade para o amor ao nosso próximo. Agora, se nós pararmos e falar assim, essa é minha personalidade e eu aceito aquilo ali, e a obra de Elohim fica impedida de ser feita, por causa do seu sentimento, por causa da sua personalidade. Aí eu paro e falo assim, Senhor, eu nasci dessa forma, o Senhor me deu capacidade, entendimento, e me deu a tua Torá para que eu desenvolva espiritualmente e enfrente essa dificuldade. Quantos de nós aqui moramos sozinhos e vivemos sozinhos porque falamos que não sabemos nos relacionar com o ser humano? Você nasceu para viver em conjunto, em sociedade, você não nasceu para viver sozinho. Isso foi o seu sentimento, a sua educação, o seu egoísmo, o seu egocentrismo, que é a mesma coisa, o seu pensar em si mesmo, que fez você desenvolver isso. Mas precisamos mudar, temos capacidade para mudar. O grande problema é que nós sentamos orando e falamos, Senhor, mude por mim. Elohim não vai mudar aquilo que você é capaz de fazer. Quando você olha para Paraxá de Jacó, que ele ia se encontrar com seu irmão, ali mostra todo o exemplo. Ele intercedeu, ele foi diante do Criador, mas ele avançou. Ele foi ao confronto. Ele não parou e falou, Senhor, me ajude, haja por mim. Faça o que for feito lá, mate todos que estão vindo contra mim. Mas ele ajudou. Irmãos, eu gravei essa frase de um rabino e guarda para você. Ajuda-te, que Elohim te ajudará. Ajuda-te, Elohim te ajudará. Só quando você confiar em Elohim. Não. Só a palavra, como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a tua palavra. É a palavra que muda essa característica que nós possuímos. Porque ele confiava. A Torá é moderna ou não é, irmãos? Ela ensina o nosso coração, ela não fala. Ela mostra os exemplos, as fraquezas dos nossos patriarcas, para nos ensinar a não sermos fracos, porque eles se tornaram fortes em Elohim. Yosef aprendeu a adaptar os novos esquemas, aprendeu a lidar com os erros das outras pessoas, depois eu vou te mostrar isso. Aprendeu a exercer a força e potencializar aquilo que ele tinha de maravilhoso, que era a sua capacidade de liderança. Por isso também ele conseguiu se desenvolver. O que é idolatria, irmãos? A pergunta a se fazer. Qual o conceito de idolatria? É uma pergunta. Qual o conceito de idolatria? No nosso dicionário, idolatria quer dizer adoração dos ídolos. Culto prestado ao que não é Deus. Isso é idolatria. Só que isso, Jorge, é uma idolatria fácil de enxergar. Isso é uma idolatria que o ser humano consegue visualizar de uma maneira muito mais simples. Mas existe a maior idolatria que nós precisamos enfrentar e que José estava enfrentando, que é a idolatria do eu, que é a idolatria do meu sentimento, que é a idolatria do meu pensamento, que é a idolatria dos meus conceitos, que é a idolatria do meu filho, que é a idolatria do dinheiro, que é a idolatria do meu trabalho, que é a idolatria da minha denominação, que é a idolatria aos homens. É aí que é o problema, Jorge, e principalmente a idolatria do eu, a idolatria que está dentro do meu oculto, que às vezes eu não enxergo. Por isso que Davi chegava a falar, Senhor, expurga dos meus pecados que são ocultos. Mostra esses pecados que estão ocultos, que mostra a minha personalidade, que não faz eu enxergar. Porque eu e você enxergamos mais fácil o pecado do próximo, mas o nosso não. E nós estamos aqui chorando e falando, Senhor, eu não consigo me erguer, eu não consigo abandonar o meu pecado, eu não consigo sair, mas você não quer ajuda de você mesmo. Você não quer enfrentar as dificuldades que você é capaz de vencer. Mas você quer buscar a ajuda do seu pastor, você quer a ajuda da sua pastora, você quer a ajuda de outro que ore por você e não quer dobrar o seu joelho em oração. Você quer a ajuda de quem quer que seja e você pode ter essa ajuda, mas desde que você levante do teu lugar e se mova. Moisés, quando estava para adentrar o mar, que começou a orar, o que você faz parado, Moisés? Entra por esse mar dentro. Entra que existe uma promessa que diz que se as águas submergir você, você vai se erguer, você vai andar sobre essas águas. Mas haja. Toma um posicionamento que é teu, que é tua obrigação. A mão de Elohim não está curta para que não possa nos salvar. Mas ela é poderosa desde que eu faça a minha parte.
Em 1 Samuel, o que é idolatria? Em 1 Samuel, vai lá comigo. No capítulo 15. Irmãos, como eu falei, não confunda a minha paraxá, o estudo que eu estou dando. Eu não falei que todas essas características de uma criança mimada que Iosef tinha, mas que característica que eu disse, ele tinha, com certeza ele tinha. Porque você vai ver que aquilo que, a personalidade daquele que é autoprotegido, ele não é habilitado de fazer, Elohim faz tudo, ao contrário da personalidade dele, para que ele pudesse aprender. Se Elohim não estivesse, irmãos, Elohim não vai tentar ninguém de maneira, não vai tentar não, Elohim não vai te provar de uma maneira que você não precisa ser provado. Eu já falei isso, pode colocar aqui cocaína, crack, maconha, o que quiser. Para mim, eu vou bater nisso aqui, ó, não vou, mesmo com esse nariz grande, não vai ter um desejo de chegar até ali. Não adianta, é uma coisa que não tenho dificuldade, mas vai provar nas minhas dificuldades. Eu vou ser provado nos meus problemas. Se o seu problema é relacionamento, Elohim vai colocar dificuldade no seu irmão. Você vai vir um irmão e vai falar assim, nossa, você está feia, que roupa ridícula. E você tendo que segurar e não falar nada. Elohim vai chegar e vai falar assim com o seu marido, vai falar que você está gorda. Irmãos, estou falando no linguajar, não é para rir, mas é para mostrar que isso é uma realidade. Você vai enfrentar os seus problemas, porque você precisa para ser aperfeiçoado. Elohim fala que corrija quem ama. Se ele não te corrige, você é um bastardo, você não tem significado para ele. Ele está vendo que você não quer ser gay, então ele vai deixar você de mão. Você vai provar aqui na congregação. E onde que Iosef foi provado? Com quem? Foi com o de fora? Foi com o vizinho que estava ali do lado? Foi com o seu pai, que ele foi provado? Foi com os seus irmãos que o odiaram? Foi com dentro da sua casa, irmãos. Não ache que aqui o Francisco vai ser perfeito com vocês. A pastora Sandra vai ser boazinha, que vai te receber toda hora, que vai orar por você. A pastora Sandra está chegando numa idade que ela não vai suportar mais. A sobrecarga sobre ela é grande. E nós precisamos, sempre busquem a pastora, sempre que necessitarem, mas erga-te, faça o seu posicionamento, fala, pastora, eu estou aqui, preciso da senhora, mas eu estou falando que eu vou tomar esse procedimento por fé, porque Elohim há de me ajudar. E qualquer um de vocês, com o dia de precisar, de qualquer um de nós que aqui está, procure. Eu preciso de vocês, eu na minha dificuldade eu procuro. 1 Samuel capítulo 15. Aí tem aquele que fala assim, eu sou o santão, Elohim fala comigo. Irmãos, tem situações que realmente você precisa buscar com Elohim. Mas na maioria das vezes Elohim fala no meio do corpo. 1 Samuel capítulo 15, verso 22. Diz Samuel aqui nesse texto que é muito conhecido. O que é idolatria, né? Porém Samuel respondeu, tem o Senhor tanto prazer em holocausto e sacrifício, como em que se obedeça a sua palavra. Obedecer é melhor do que sacrificar e atender melhor do que a gordura dos carneiros. Pois a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Ele faz uma analogia, ele compara. O mesmo pecado. Quando você visualiza aquele jovem lá diante de Yeshua, fala, Senhor, que preciso para fazer para herdar o reino dos céus, a salvação? Cumpre os mandamentos. Senhor, eu tenho feito, tenho honrado meus pais. Eu tenho feito tudo aquilo que está descrito. Vende tudo o que tem. Porque aquilo ali era uma idolatria para ele. Irmãos, a idolatria é aquilo que você coloca diante de Elohim, que impede que a vontade de Elohim venha a ser feita. Esse é o conceito de idolatria, biblicamente falando. É aquilo que você coloca diante de você, que impede que Elohim haja na tua vida. Quando a gente fala que chamar Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, nós estamos dizendo que Elohim é o único Senhor das nossas vidas. Quer dizer que Ele é o Senhor do seu sentimento, Ele é o Senhor da sua personalidade, Ele é o Senhor das suas posses, Ele é o Senhor da sua fala, Ele é o Senhor do seu coração. Se alguma dessas coisas você coloca e impede que Elohim haja, Ele não será o Echad da sua vida, mas você está colocando um outro Deus. E Elohim não divide Deus, não divide o coração. Não divide sentimento. Ele é o Echad. Nós proclamamos a cada dia Echad. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ele é o Senhor das nossas vidas.
todo o teu coração. A idolatria no contexto bíblico é aquilo que impede a ação de Elohim, na sua e na minha vida. Pode ser a personalidade que você coloca, pode ser os seus desejos, pode ser as suas contendas, pode ser as suas filosofias, pode ser o seu materialismo, o seu egocentrismo. Tudo isso pode se tornar uma idolatria. Esse é o conceito de idolatria. Você acha que Iosef não tinha a sua idolatria? Você acha que ele não tinha a sua luta? Eu não estou falando de idolatria de adorar outro Deus. Eu estou falando da idolatria do coração do homem, que precisa ser livre para que Elohim haja. E Elohim estava na vida de Iosef, mesmo com a sua estrutura e defeitos. Mas ele é tantas qualidades que às vezes é difícil enxergar, Léo. Mas Elohim estava com ele porque Iosef estava pronto a aprender. Elohim vai estar conosco, que mesmo, Jorge, com as nossas dificuldades, nós estivermos propícios a receber e a enfrentar as nossas lutas. Agora, aquele que quer ficar sentado, parado, esperando que Elohim haja, esse Elohim não age. Irmãos, tem situação que você vai ter que esperar, mas não é esse o caso. Eu estou falando de situações que nós precisamos tomar posição diante do Criador. De se erguer e falar assim, Senhor, eu estou dando passo de fé. Senhor, eu estou lutando porque eu reconheço que a minha estrutura precisa do Senhor. Faça por mim aquilo que eu não posso fazer, porque aquilo que você pede depende de você. Em Bereshit, no capítulo 4, olha que maravilhoso, esse texto todo mundo conhece também. Só que a gente pega ele só para o pecado, né? Diz assim no capítulo 4 de Gênesis, de Caim e Abel, no verso 7 só, diz assim, ó, se procederes bem, não serás aceito. Se não procederes bem, o pecado jaz à porta, sobre ti será o seu desejo, mas sobre eles deves dominar. Irmãos, você deve dominar o pecado, você deve dominar o seu sentimento, você deve dominar a sua timidez, você deve dominar a sua personalidade, você deve dominar o seu impulso de falar palavras grosseiras, você deve dominar a sua língua, você deve dominar o seu exagero de brincadeira, você deve dominar tudo, porque cabe a ti. Quando Elohim criou a nossa imagem e semelhança, Ele nos deu capacidade para alcançar a estatura de varão e de varoa perfeita na presença do nosso Criador, sermos elevados espiritualmente. O animal, quando tem desejo da relação sexual, ele não sabe controlar, porque é o impulso dele. Mas nós não temos a capacidade. Por isso somos racionais. Às vezes somos mais irracionais do que os animais. Eu preciso dominar sobre tudo, sobre a minha personalidade, sobre o meu caráter, sobre os meus sentimentos, sobre os meus desejos, sobre a minha preguiça. Filipenses no capítulo 3. Eu nem sei o que eu... Mas vai lá, Filipenses no capítulo 3. Isso mesmo, né? No verso 7 diz assim, ó. Mas o que é para mim lucro, considerei perda por causa do Mashiach. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento do Mashiach. Irmãos, que perdas é essa? O que Paulo está falando por perda de todas as coisas? Ele está falando da perda do materialismo, da perda do seu sentimento, da perda do direito de formar uma família, no caso de Paulo, da perda de desfrutar de ambientes prazerosos, como a pastora Sandra falou que semana passada ela estava impedida de ir, de algo que é lícito para ela, da perda de sentimentos, da perda da personalidade, tudo isso. Tenho por perda todas essas coisas na excelência do Mashiach. Na excelência do Mashiach, porque ele é o exemplo perfeito de como servir Elohim, porque mesmo sendo em forma de Deus, ele esvaziou de si mesmo. Tomando a forma de quê? De servo. E, na verdade, o verso 9, e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da Torá, mas a justiça que vem pela fé do Mashiach, a saber, a justiça que vem de Elohim pela fé. Desejo conhecê-lo, e o poder da sua ressurreição e comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dentre os mortos.
Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo pelo qual fui alcançado pelo Mashiach, Yeshua. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Elohim no Mashiach. Todos quanto somos perfeitos, tenhamos esse sentimento. E se pensais de outra maneira, também Elohim vô-lo revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos. Irmãos, sede meus imitadores, e observai os que andam segundo o exemplo que tendes em nós. Pois muitos há, dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente o digo, chorando que sou inimigo do Mashiach, da cruz do Mashiach. O seu fim é a perdição e o seu Elohim é o ventre, a sua glória e a sua glória é a vergonha. Só pensam nas coisas terrenas, mas a nossa pátria está nos céus, de onde esperamos o Salvador, o Mashiach e Yeshua HaMashiach, que transformará o nosso corpo de humilhação, para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de rejeitar também a si todas as coisas. Se a nossa personalidade impede a ação de Elohim para o reino, precisamos mudar nossa personalidade. Se ela afasta as pessoas do convívio comigo, precisamos urgentemente mudar nossa personalidade. 4:6. A Ritana está falando como podemos mudar isso. 4:6. Não andeis ansiosa por coisa alguma, mas em tudo pela oração e pela súplica. Com ações de graça sejam as vossas petições conhecidas diante de Elohim. E a paz de Elohim, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Yeshua. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensais. O que aprendestes e recebestes, e ouviste de mim, e em mim vistes, isso fazei. E o Elohim de paz será convosco. Amém. Elohim vai desenvolver na vida de José aquilo que a sua personalidade o faz inabilitado. Vou repetir isso aqui, irmãos, olha só, presta atenção. Elohim vai desenvolver na vida de José aquilo que eu falei, não adaptar aos novos esquemas, saber lidar com os defeitos das pessoas, não saber lidar, não exercer a força da potencialidade que ele tem dos seus dons e não conseguir se desenvolver. Elohim vai fazer na vida de José para que ele possa ter a sua personalidade totalmente tratada e pudesse exercer aquilo que Elohim estava prometendo no sonho. O mais maravilhoso, e aqui eu vou enfatizar o que eu já falei, o mais maravilhoso da Torá é que ela não esconde os seus defeitos ou as suas qualidades. Porém, ela mostra para nós que precisamos ser aperfeiçoados, porque a personalidade humana foi feita por Elohim para ser aperfeiçoada. Eu vou repetir. A personalidade humana, no momento que Elohim a criou, ele criou para que ela fosse aperfeiçoada. O animal, para que ele venha a ser aperfeiçoado, você precisa repetir, repetir, repetir. Nós que somos racionais precisamos repetir, 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 repetir mais do que ele. Mais do que ele, porque às vezes a Elohim está falando conosco e nós não ouvimos. Mas ela deixa explícito que o ser humano tem como evoluir fisicamente e espiritualmente. Aí, irmãos, você vai ver agora o que é uma personalidade tratada. O que é você conseguir deixar que Elohim reine, que ele venha sobrepor seus sentimentos, que ele venha sobrepor a sua personalidade, que ele venha sobrepor aquilo que você deseja para você mesmo, que ele venha sobrepor no cuidado da sua família, que ele venha sobrepor dos projetos que você tem, porque o projetar é do homem, mas a resposta vem do Criador. Quando você entende isso, você vai ver que no fim você será Israel, você será um vencedor, você conquistará e ganhará aquilo que Elohim estabeleceu na promessa na tua vida. A primeira interpretação do sonho, vai lá em Gênesis no capítulo 39. Eu vou te mostrar o que é um homem tratado, o que é um homem moldado pelo caráter de Elohim, o que é um tzadik.
Um homem justo, um homem que dá vontade de chorar quando você lê a história dele, um homem que é um exemplo de vida, um homem pelo qual nós precisamos nos espelhar e falar, Senhor, me ensina a ter o coração de José, dentro das minhas características, que ninguém é igual a ninguém, mas me ensina a ter a característica de José, de ser fiel ao Senhor, de entender que diante das dificuldades que eu enfrentei, o Senhor me trouxe para livramento, de entender que quando o Senhor me traz os meus problemas, é para que a sociedade venha crescer espiritualmente, é para que a sociedade venha ser abençoada, é para que as pessoas estejam em minha volta. Esse relógio fica na frente do pregador para atrapalhá-lo. Toda hora eu olho para ele. A essência, a verdadeira essência. Irmãos, eu vou falar isso a cada Shabat, Riton, nós estamos trabalhando para voltar à nossa verdadeira essência. Amém. Amém. Irmãos, na primeira interpretação, em Gênesis 39, que diz aqui, eu não vou ler aqui, porque eu não tenho tempo de ler todo o texto. Mas aqui, irmãos, quando José está na casa de Potifar, ele é injustiçado. Aqui ele vai para a casa do seu senhor, e ali o que é mais interessante que a gente distorce todo o conceito de prosperidade e vai contrário a tudo aquilo que o cristianismo tem ensinado, e eu não falo todos, mas grande parte tem seguido essa ideologia de prosperidade com riquezas. Você vai ver que José aqui, ele está na casa de um senhor, em que tudo que ele tem não é dele, ele vai para uma prisão, onde ele não tem nada, e ainda fala que Elohim o prosperou. Se prosperidade é materialismo, Léo, como que ele prosperou não tendo nada? É totalmente controverso aquilo que é ensinado. A prosperidade significa que você está no caminho pelo qual Elohim estabeleceu. Se José tivesse ficado na terra do seu pai, ou se tivesse trabalhado para voltar para a sua terra, ou se tivesse assim providenciado que o seu desejo fosse feito, ele não teria prosperado. Poderia ter riqueza, poderia ter poder, mas não teria prosperidade. Prosperidade quer dizer que a vontade que Elohim estabeleceu para você, Jorge, ela está se cumprindo. Isso é prosperidade. Tem uma frase judaica que ela é muito verdadeira. Rico não é aquele que possui muitos bens, mas aquele que é feliz com o que tem. Isso é verdade. Prosperidade não é aquele que possui materialismo, mas aquele que está feliz com aquilo que Elohim o deu. Quem? Agora ele é senhor aqui, da casa de Potifar. E ali ele é seduzido pela esposa, ou tenta seduzir José, a esposa de Potifar, não consegue. José foge da sedição dessa mulher, do desejo dela de se relacionar com ele, e ali ela faz um falso testemunho, e José é preso. Nesse momento ele está na cadeia a partir do verso 40, e é interessante que nem o esposo aqui da mulher confiou nela, porque se ele tivesse confiado, o caso de José era um caso de morte, não um caso de prisão. Então, a tradição judaica ensina que o esposo dessa mulher, sabendo do seu mau procedimento, confia, ele não pode deixar de acreditar na palavra dela, mas ele impede que José fosse morto. E aqui ele leva ele para a cadeia. No verso 40, teve dois servidores de Faraó têm um sonho. Olha o verso 1, 40. Gênesis 40. Capítulo 40. Falei verso? Desculpa. Capítulo 40. Depois dessas coisas, o copeiro do rei do Egito e o seu padeiro ofenderam o seu senhor, o rei do Egito. Indignou-se Faraó contra os seus dois oficiais, contra o copeiro-chefe e o padeiro-chefe. E mandou tê-los na casa do capitão da guarda, no cárcere onde José estava preso. Deixa eu só para adiantar, irmãos. Aí eles tiveram um sonho, cada um da sua forma. Lá no verso 6 diz assim: quando José veio a eles pela manhã, viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? Responderam-lhe: tivemos um sonho e ninguém há que interprete. Disse-lhe José: não pertence a Elohim as interpretações? Contai-me, peço-vos. Então, olha que interessante, irmãos, o verso 8, ele fala assim, não pertence a Elohim as interpretações. Ele enxergava que o dom dele vinha de Elohim.
Mas você vai ver, Jorge, ali qual que é o sentimento humano que é normal na vida de José. Olha o verso 9. Então o copeiro-chefe contou o seu sonho, disse num sonho. Aí vamos pular. Lá no verso 13, no verso 14, após a interpretação do sonho, José fala assim: mas lembra-te de mim, quando te for bem. Usa-te, peço de compaixão para comigo, e faze menção de mim a Faraó, e tira-me desta casa. Irmãos, José nesse momento, ele pede, ele está ali no sofrimento, ele está na dificuldade, ele quer sair daquele sofrimento pelo qual ele nada fez, Jorge. Mas ele busca uma solução que é humana. Ele estava pedindo a um servo de Faraó que, se tivesse atendido a ele, o seu pedido, ele sairia, mas ele seria um cidadão qualquer. Mas Elohim, irmãos, nós precisamos crer. Nós precisamos crer. E as dificuldades, os problemas que nós passamos nas nossas vidas, nos leva a não enxergar isso, que Elohim está no controle de tudo. Nós precisamos crer, Jorge. Eu não estou falando que José fez errado, não, é um direito dele, ele estava ali inocente. Ele estava ali, Roberto, injustiçado, e ele busca uma saída, me tire daqui. Só que o grande problema, a diferença que muitas vezes que nós temos de José, é que mesmo ele tentando essa busca e não conseguindo, ele respeitou. Ele não questionou, ele não desistiu de sofrer o opróbrio do povo de Elohim, como sofreu Moisés, como não desistiu. Mas ele permaneceu ali. Irmãos, eu vejo vocês não olhando para mim. Por que não estão olhando? É uma verdade da palavra. É uma verdade nas nossas vidas. Nós precisamos enxergar que nesse momento José não desistiu, mas ele falou: Senhor, não está isso, mas eu acredito, faça a tua vontade. Como o nosso Mashiach. Pai, que passe de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Nós precisamos esperar que Elohim faça a sua obra, irmãos, mesmo que as nossas dificuldades mostrem ao contrário. O tempo do Eterno. Agora você vai ver a segunda interpretação, como é totalmente diferente. É aí, irmãos, é aí que está, presta atenção, irmãos, por favor. É aí que está a evolução do ser humano. É aqui que nós mostramos e vemos esses maravilhosos exemplos. Quando ele interpreta o primeiro sonho, e ele dá a interpretação desse sonho correta, Léo, que ele pede uma ajuda, no segundo sonho ele fica calado. Ele não foi como Balaão, que insistiu. Ele compreendeu. Se não deu certo na primeira, eu não vou repetir na segunda. Sabe o que é o problema, Midian? Na primeira não dá certo, nós queremos a segunda, nós queremos a terceira, nós queremos a quarta. E nós não queremos cair no nosso conceito, porque nós queremos que Elohim faça a minha vontade e o meu tempo e não dele. Só que José foi prosseguindo. Ele foi crescendo, ele foi alcançando a sua verdadeira essência. É isso que é trabalhar para ser varão perfeito. É entender que no momento que eu erro e Elohim respeita os meus erros, dentro dos seus limites, no segundo momento que eu venho a ser, como ele quer. Só oram? Eu não sei, Jorge. Não, eu não sei. Ah, você fala sobre Daniel. Eu não sei te dizer. Eu não sei. Eu sei que tem lá em Jerusalém judeus que não saem, ficam lá de manhã até o final da tarde. Agora, eles ficam o dia todo. Não sei, amém. Acabou? Que bom. Talvez seja para fazer a vontade de Elohim, né, que ela seja feita, né? A segunda interpretação em Gênesis 41, no verso 14, irmão, só para nós encerrarmos. Minha paraxá. Que diz assim, ó, deixa eu ver aqui onde está. Olha o verso 28 para eu adiantar. Aqui você vai ver que ele reconhece que Elohim faz tudo, no 41, verso 28, onde ele fala: essa é a palavra que eu disse a Faraó. O Elohim há de fazer, mostrou a Faraó. O que Elohim há de fazer, mostrou a Faraó. Olha o verso 20... Olha o verso 35, ó. E ajuntem todo o mantimento dos bons anos que vêm, e amontoe o trigo debaixo da autoridade de Faraó, para mantimento nas cidades e o guarde. Será o mantimento para provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. Este plano foi bom aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os oficiais. Agora José chega aqui e não fala nada, Luciano. Elohim haja por mim.
Morreu o eu do ser humano, foi vencido os desejos, ele foi tratado, o seu sentimento, a sua personalidade foi tratada. Elohim, faça a tua vontade. E ela foi feita. Irmãos, eu não posso sair sem falar disso aqui, rapidinho. Quando você visualiza, agora você vê Iosef, um homem tratado, um homem que alcançou aquilo que Elohim desejava. Lógico que ele tinha muito a aprender aqui. Mas o que é interessante, se você for no capítulo 45, irmãos, essa paraxá, quando você começa a ler, é difícil você se conter. No 45, irmãos, quando ele é vendido, aí eu acho que todos vocês conhecem. Quem não conhece a história? Sério, pode falar. Quem não conhece a história? Tem alguém? Amém. Que bom que não tem ninguém, que assim eu posso pular. José, no momento que ele está aqui, recebendo dos seus irmãos que vão até ele e não o reconhece, porque ele estava com a roupagem egípcia e ele era o senhor daquela terra. Olha o verso 1. Então José, não podendo conter-se diante de todos que estavam com ele, clamou: fazei sair a todos da minha presença. E ninguém ficou com ele quando Iosef se deu a conhecer aos seus irmãos. Ele levantou a voz em choro, de maneira que os egípcios o ouviram, bem como a casa de Faraó. Disse José aos seus irmãos: eu sou José, vive ainda meu pai? E os seus irmãos não lhe puderam responder, porque estavam pasmados diante dele. Disse mais José a seus irmãos: peço-vos, chegai-vos a mim. E eles se chegaram, então disse: eu sou Iosef, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Mas agora não vos entristeçais. Presta atenção no verso 5, Jorge. Presta atenção, irmãos, por favor. Olha o verso 5. Mas agora não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por haverdes me vendido para cá. Porque para a conservação da vida Elohim me enviou diante de vós. Pois já houve 2 anos de fome na terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem colheita. Pelo que Elohim me enviou adiante de vós, a fim de conservar a vossa sucessão na terra, e para guardar em vida por um grande livramento. Irmãos, para aqui. Zé, você sabe o que é o problema do ser humano? O ser humano chega e fala assim: vamos botar nós, dentro do contexto de Iosef, nós vamos chegar e falar assim: foi você que me vendeu para cá. Foi por causa do seu egoísmo. Foi por causa do seu egocentrismo. Foi por causa das suas dificuldades. Foi porque você só pensou em você mesmo. Foi porque você teve inveja de mim. Foi porque a gente só vai culpar o nosso próximo, Ritona. A gente não enxerga que Elohim faz essas coisas para tratar o meu caráter. Eu só consigo olhar para o Roberto e falar assim: é o Roberto que me trata mal. Por isso que eu não me achego ao Roberto. É a Luciana que não me trata como deveria. É o Léo que não fala uma pregação comigo. É o Léo que não conversa comigo. É o Jorge que não me abraça. Eu só apresento o defeito nos terceiros, Jorge. E eu não percebo que Elohim está me tratando, está me moldando. Eu não consigo enxergar que Elohim está moldando os meus filhos. Eu não consigo enxergar, mas eu boto a culpa no terceiro. Mas Iosef não. Foi Elohim que me trouxe para cá para tratar o meu caráter, para tratar a minha personalidade, para tratar o meu ser, para tratar para que eu pudesse reinar e venha gerar vida. Irmãos, quando nós procedermos conforme a palavra de Elohim, nós contribuiremos para o nosso crescimento, para a nossa família, para a nossa sociedade, para os nossos irmãos, para essa nação. E Iosef, por causa do seu desenvolvimento espiritual, ele abençoou não somente os da sua casa, mas toda a terra do Egito e toda a sua circunvizinhança. Todos eles foram abençoados pela sinceridade, pela fidelidade, pelo desejo de ser tratado de José. Mas ele não botou a culpa nos seus irmãos. Ele não apontou os erros dos irmãos. Foi tratado, não foi? Ele reconheceu, neste momento ele fala assim: eu não tenho dificuldade de ver os erros das pessoas. Eu não tenho dificuldade de estar em outro esquema, em outra terra. Eu não tenho dificuldade de me desenvolver. Mas todo o caráter de José foi tratado. Irmãos, que assim nós possamos tomar esse procedimento. Que venhamos ver as nossas dificuldades e venhamos avançar espiritualmente. Que venhamos ajudar a nós mesmos para que Elohim haja por nós. Que não venhamos olhar o defeito do nosso próximo, mas que venhamos conviver. Porque assim como Iosef tinha a sua dificuldade e tratou a sua vida, ele não tratou a si mesmo, mas ele trabalhou para o reino, tratando os seus irmãos. Todos os seus irmãos mudaram o seu caráter por causa do procedimento de Iosef. Você pode ver, só para você ver que isso é uma verdade, você vai ver que José
No momento que ele faz o teste de Benjamim que fica preso, ele queria testar se os seus irmãos tinham o mesmo sentimento que tiveram contra ele. E ali eles foram mudados. Ali eles foram moldados. Que o Eterno nos abençoe. E desculpa pelo horário. Amém. Shabbat shalom para todos. Fiquem de pé. Yevareha Adonai veishmereha. Yeha Adonai panaveleha viruneca. Issa Adonai panaveleha viasim leha shalom. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Eterno sobre ti levante o teu rosto e lhe dê a paz. Amém. Shabbat shalom para todos.